Olá, meu nome é Bruno. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o pós-operatório de amidalectomia, ou seja, remoção das amígdalas, e vale também para aqueles pacientes que foram submetidos de uma maneira concomitante à adenoidectomia, que seria a retirada das adenoides. Primeiro de tudo, o paciente ele costuma sair com uma certa dor e depois, lá entre o quinto e o sétimo dia, ele pode experimentar uma piora da dor. Depois de 2 dias vai melhorando ao longo do tempo. Isso é algo comum, esse tipo de evolução. Sempre um dia tem uma tendência de ser melhor do que o outro, porém lá entre o quinto e o sétimo dia pode acontecer esse grau de piora. Eu diria para você que a maioria dos pacientes falam que aproximadamente entre 8 dias ali já começa a melhorar essa questão de dor. Com relação às orientações alimentares, tanto para criança como para adultos, eu oriento uma comida mais pastosa nas primeiras 2 semanas. Ou seja, no terceiro dia você pode até comer um arroz e feijão, desde que você mastigue bem os alimentos, ou desde que a mãe ela consiga amassar bem esse alimento para que fique numa consistência mais pastosa. Desse modo, não teremos problema algum. Com relação à atividade física, eu recomendo depois de 21 dias, ou seja, depois de 3 semanas, já pode estar retomando as atividades, como por exemplo, uma academia. Depois da cirurgia, pode fazer as coisinhas do dia a dia, porém, com uma certa restrição, especialmente nos primeiros 7 a 10 dias, nessa questão de pegar peso. No decorrer do processo de recuperação, as amígdalas que já foram removidas naquele local vai ficar um pouco mais amarelo. Isso é um tecido de fibrina, é um tecido de cicatrização. Não se preocupe com isso. Às vezes o paciente ele vai no pronto-socorro e o médico que não entende muito desse tipo de cirurgia acaba receitando para ele algum antibiótico achando que é uma infecção. Não, isso é um tecido de fibrina, é uma cicatrização extremamente normal. Pode ter nos primeiros 2 dias uma febre que a gente fala que é relacionada à cirurgia que depois melhora espontaneamente sem evolução para pior. Uma coisa que pode acontecer durante a sua recuperação. Quando nós mexemos na região da garganta, é muito comum, devido à cicatrização que vai acontecendo, devido à própria lesão da cirurgia que acontece ali, o paciente ter uma dor reflexa no ouvido. Isso não indica que você tem algum problema no seu ouvido ou que você está tendo uma otite. Isso é uma coisa extremamente esperada. E uma outra coisa importante, se você fez adenoide juntamente com suas amígdalas, especialmente as crianças, ela pode ficar com uma voz que a gente fala Mickey Mouse, uma voz do Pato Donald. Isso aí é extremamente esperado e tem uma tendência ao longo do tempo de melhorar. Fica uma voz mais anasalada, tá? Isso é extremamente normal. E, por fim, eu quero deixar bem claro que esse processo de recuperação vai variar de indivíduo para indivíduo e vai depender de como é que é o limiar de dor. Tem criança que você opera hoje e no outro dia já está querendo correr, já está querendo ir para a escola. Tem crianças que ficam moadas a semana inteira. Então, lembre-se sempre que isso vai depender. Só que, de uma maneira geral, é uma cirurgia que costuma doer um pouquinho. Só que vale muito a pena. Porque aquelas pessoas que têm indicação por amidalite de repetição, melhora muito a qualidade de vida. Crianças, por exemplo, que têm ronco, que têm apneia, vai melhorar muito a qualidade do sono. O adulto que tem, por exemplo, uma apneia do sono, nós fazemos, além da remoção da amígdala, uma cirurgia na região ali da musculatura e, consequentemente, nós conseguimos abrir aquela via aérea, oferecendo uma melhor qualidade de sono para esse paciente. E, por fim, como é que é a prescrição de um paciente que foi submetido a esse tipo de cirurgia? Eu vou dividir em crianças e vou dividir em adultos. Adultos, eu sempre deixo uma dipirona, gotas. Eu sempre deixo um Toragesic debaixo da língua. Eu sempre deixo um Exomedine spray, que ele vai estar aplicando na região da garganta, uns 3 jatos de 8 em 8 horas. Eu deixo o Tramadol e ele vai estar direcionado especialmente para aquele momento que acontece uma piora, que é aproximadamente ali próximo do 4º, 5º dia. E depois dura 2 dias e vai melhorando. Uma coisa que dá para se fazer é, à noite, fazer um gargarejo com água morna, principalmente, que vai dar uma sensação de alívio. Mas a melhora da dor, geralmente, ela vai acontecer
ao longo do tempo. Já com relação às crianças, eu sempre evito muita medicação para criança. Então, deixo ali uma dipirona, ou um paracetamol, ou um Alivium associado a um Predicin, a uma prednisona, que é um corticoide, associado a um Dramin para eventualmente, se caso tenha náuseas ou vômito. E sempre, criança, lembre-se de hidratar bem o seu filho. É aí que faz a diferença, porque eu percebo que, na imensa maioria das vezes, pode ter um grau de desidratação, porque é aquela fase de não aceitação da comida, que vai depender, é claro, de criança para criança, pode estar mais exacerbada e essa criança pode evoluir com uma desidratação que acaba sendo bem ruim para essa recuperação. Então, se você conhece alguém que vai fazer esse tipo de cirurgia, mande esse vídeo que eu tenho certeza que aqui tem algumas orientações que são extremamente interessantes para ele.